Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A neve caía com a lentidão da dor, como se cada floco carregasse o peso de um silêncio que ninguém ousava quebrar. Moscou naquela noite parecia presa num sopro gélido, congelada numa quietude que lembrava um luto coletivo. As avenidas brilhantes, as cúpulas douradas, as silhuetas aconchegadas em seus casacos de lã. Tudo parecia distante, quase irreal, como se visto através de uma janela embaçada. E neste teatro congelado, Alexei Vronsky andou como uma sombra entre os homens. Ele era um daqueles cujo nome faz os mercados tremerem e os banqueiros se curvarem. Sua fortuna fora construída com aço, petróleo e contratos assinados à meia-noite, em torres de vidro onde o mundo decide silenciosamente. Mas o poder não fora páreo para o que o destino lhe arrancara. Natália, o amor de sua juventude, que morreu 2 invernos antes em um acidente tão brutal quanto absurdo. Desde aquele dia tudo nele se apagou. Seu olhar, antes duro, mas vivo, havia se esvaído como uma brasa esquecida sob a neve. Seus movimentos se tornaram mecânicos. Ele comia porque precisava. Trabalhava porque o mundo ainda esperava que ele liderasse. Mas ele não estava mais vivo. Vagava trancado no luxo frio de sua mansão na rua Arbat, entre os retratos congelados de uma mulher que jamais retornaria. Só restava uma coisa em sua vida que poderia ancorá-lo à realidade: a filha, Kátia. Uma menina de 5 anos com franja preta e olhos cinzentos e nublados. Kátia não era mais uma criança desde aquele dia fatídico. Ela não brincava mais. Não ria mais. Mal falava, respondendo apenas com acenos de cabeça ou olhares breves. Parecia suspensa na ausência da mãe, presa em um mundo que seu pai não conseguia mais alcançar. Eles viviam lado a lado na mesma casa, mas separados por uma parede invisível, a da dor silenciosa. Naquela noite, uma noite de janeiro em que o frio parecia querer lhe morder a alma, Alexei sentiu um estranho impulso. Um cansaço profundo misturado a uma insatisfação sem nome. Observou a filha, sentada diante de um prato vazio, com o olhar perdido no espaço, e algo dentro dele se partiu. Sem pensar, ele vestiu um casaco nela, pegou dela e a levou para a cidade, como quem foge de um silêncio que se tornou pesado demais. Ele caminhou sem rumo até que seus passos o levaram a uma pequena loja que ele nunca havia notado antes, embora passasse por aquela rua com frequência. Uma placa discreta em letras brancas levemente desbotadas, luz de inverno Lumière de Hiver. Ele empurrou a porta. Lá dentro, um calor simples os envolveu imediatamente. Não era o luxo ao qual ele estava acostumado, mas outro tipo de calor mais humano. As paredes estavam cobertas de fotografias em sépia, famílias desconhecidas, rostos do passado, soldados sorridentes, crianças de bochechas vermelhas. As mesas eram pequenas, as toalhas bordadas, as janelas cobertas de geada. E no ar pairava o aroma de endro, sopa quente e lembranças. Um mundo oposto ao seu. Foi lá que ele a viu. A Aliona Petrova. Magra, quase frágil, com os cabelos presos às pressas, um grão de farinha no canto da testa. Usava uma velha chalha azul celeste desbotada pelos anos, mas inexplicavelmente macia. Suas mãos, danificadas pelas lavagens e pelos invernos, pareciam, no entanto, dotadas de um cuidado natural. Havia em seu jeito de se mover uma graça discreta, como a de uma mulher que não busca ser vista, mas que não se pode deixar de notar. Quando ela se aproximou da mesa deles, ela não olhou primeiro para Alexei, mas Kátia ela se ajoelhou delicadamente sem dizer uma palavra, e esperou que a criança virasse a cabeça. Kátia não o fez. Então, com calma e paciência, Aliona murmurou algo quase inaudível, talvez uma palavra de boas-vindas ou uma melodia simples. Então, estendeu uma colherinha de sopa quente para a menina, com um sorriso tão doce, tão genuíno, que parecia vir de outro tempo. E Kátia lentamente abriu a boca. Alexei sentiu-se tonto. Sentiu o coração, há muito congelado numa concha de silêncio, estalar como gelo sob o primeiro raio de sol. Não foi apenas o gesto. Foi a presença desta mulher. Como se ela entendesse, sem fazer perguntas. Como se ela também conhecesse este abismo silencioso, esta vida suspensa numa ausência. Ele não disse nada. Apenas observou. E no dia seguinte voltou. E novamente no outro dia. Com o passar dos dias, um tênue fio foi tecido entre eles, invisível mas firme. Aliona não era insistente. Não fazia perguntas. Mas sempre se lembrava do que Kátia gostava. Trazia os pratos com a mesma ternura, servia-os com a mesma atenção, como se fossem da sua própria família. Certa noite, quando já estava ali até mais tarde, Alexei ousou perguntar-lhe, com a voz quase embargada pela emoção: "Você tem filhos?"
Ela olhou para ele por um longo tempo e então assentiu. Eu tive uma filha, Masha. Ela morreu aos 4 anos. Leucemia. Ela não chorou. Ela não desviou o olhar. Sua voz não era amarga nem dramática. Simples. Nua. O pai dele não aguentou. Ele foi embora. Eu, continuei. Da melhor maneira que pude. Agora sirvo comida e às vezes, reconheço aquele vazio nos olhos das crianças. Então faço o que posso. E ela deu de ombros humildemente, como se tudo isso fosse apenas um fato comum. Mas Alexei, naquela noite, voltando para casa com Katia dormindo em seu ombro, entendeu algo essencial. Não era dinheiro ou poder que traria a vida de volta ao lar deles. Era presença, atenção, e talvez, o amor silencioso de uma mulher que também havia passado pelo inverno da dor. Certa noite, quando o restaurante estava quase vazio, banhado por uma luz dourada bruxuleante, e a neve começava a cair novamente como um véu silencioso nas ruas de Moscou, Alexei, com os dedos cerrados em volta da xícara de chá preto, olhou para ela por um longo tempo. Havia uma lentidão pacífica nos gestos de Aliona, um cuidado quase sagrado, como se cada objeto que ela tocasse se tornasse digno de atenção. E naquela noite, sem realmente saber por que, talvez por estar farto do próprio silêncio, ousou fazer uma pergunta que nunca havia feito em voz alta. Como você consegue não odiar a vida? Sua voz estava rouca, como se as palavras tivessem se chocado com anos de amargura antes de saírem. Aliona olhou para ele, e seu olhar não demonstrava surpresa nem pena. Apenas compartilhava conhecimento. Ela sentou-se delicadamente em frente a ele na beirada do banco, com as mãos entrelaçadas no colo. Não respondeu de imediato. Olhou para as janelas embaçadas, as sombras dançando nas paredes, e fechou os olhos por um instante. Porque todas as manhãs eu acordo pensando que talvez, em algum lugar, uma criança precise que eu lhe dê uma colherada de sopa com amor. Não é muito, mas é o que ainda tenho a oferecer. Ela disse isso sem grandiloquência, sem tentar impressionar, como uma verdade simples demais para ser embelezada. Uma verdade que só se compreende verdadeiramente quando se perdeu tudo. Alexei sentiu uma ardência nos olhos. Não era tristeza. Era mais antiga do que isso. Mais profunda. Como uma represa que você nunca pensou que poderia romper. Foi naquele exato momento que Katia, que desenhava silenciosamente a mesa, levantou-se sem dizer uma palavra. Seus passos curtos ecoaram no silêncio da sala. Ela se aproximou de Aliona, e a abraçou. Por um longo tempo. Sem medo. Sem constrangimento. Como se respondesse a tudo que os adultos não conseguiam dizer. Aliona fechou os braços em volta da criança, com os olhos úmidos, mas o sorriso intacto. Os meses passaram, e com eles a lenta transformação do luto. A primavera retornou a Moscou com sua luz branca, quase tímida, como se também tivesse medo de incomodar os outros. Mas ele não estava mais sozinho no coração de Alexei, era bem-vindo. Katia falava agora. Não com frequência, mas com confiança. Ela ria. Fazia perguntas, tocava em coisas, às vezes cantarolava canções de ninar russas esquecidas que só Aliona parecia conhecer. Cada gargalhada da filha era uma pedra se desprendendo do monumento de dor que ele havia construído dentro de si. Mas o amor não era simples. Não quando você é um homem feito de muros, segredos, contratos e silêncios. Alexei observava Aliona com um novo medo. Não o de perdê-la, ele conhecia essa vertigem muito bem, mas o de magoá-la, de amá-la mal, de trair Natália amando-a novamente. Sentia-se culpado por observar a silhueta de Aliona, por se apegar à sua voz, à sua presença calma. Tinha vergonha de sentir aquela estranha paz em sua presença. E acima de tudo, temia o olhar do mundo, o julgamento, a ironia da elite. O que as pessoas diriam nos círculos silenciosos por onde ele se movimentava? Que um homem de sua posição perderá a cabeça por uma garçonete. Certa noite, com um constrangimento doloroso, ele tentou colocar em palavras esse tumulto. Eu não sei o que estou fazendo. Estou perdida. Digo a mim mesma que não tenho o direito de amar novamente. E então você é diferente. Simples. E eu, venho de um mundo frio. Você não tem ideia de como é isso. Ele parou ali, envergonhado. Como uma criança pega em erro. Mas Aliona, sem se deixar perturbar, gentilmente colocou a mão sobre a dele. Eu não vim para substituir ninguém. E não quero nada que você não me dê. Mas sua filha, ela já me adotou. E seu silêncio não me assusta. Não estou tentando entrar no seu mundo. Só estou entrando em contato caso você queira sair do seu. Naquela noite, ele não respondeu. Mas também não foi embora. Um ano depois, uma fotografia apareceu num jornal discreto, quase confidencial, numa seção que poucos liam.
Mostrava Alexei Vronsky normalmente tão sério, tão distante, caminhando de mãos dadas com uma mulher desconhecida, de casaco cinza claro e xale azul, com uma menina entre eles rindo animadamente. Alguns nos salões dourados de Moscou murmuravam. Falava-se de loucura passageira, de escândalo discreto. Mas no coração deste homem outrora congelado pela perda, a neve finalmente derreteu, lentamente, profundamente. E tudo começou numa noite de inverno, num pequeno restaurante com toalhas de mesa bordadas, quando uma mulher quebrada, mas ainda amorosa, ofereceu uma colherada de sopa a uma criança silenciosa como se fosse sua.